Ok, então, boa tarde para todo mundo. A gente vai falar hoje especificamente de duas coisas muito importantes no mundo asiático. A gente vai dar um foco maior para o lado econômico aqui, como a gente tem dado desde o começo do ano, né? Eu acho que o conteúdo de geografia do oitavo e do nono ano, ele circula muito dentro dessas duas áreas do conhecimento que são muito importantes para a geografia hoje, na atualidade, que é a política e a economia. Essas duas coisas estão totalmente ligadas, uma está movimentada a outra, uma move o interesse da outra, hoje em dia. Né? E o conteúdo do oitavo e do nono ano é exatamente isso, né? E o que vocês vão ver futuramente no terceiro ano do ensino médio, tá? Então aqui hoje a gente vai ver conteúdo sobre Japão e tigres asiáticos. Já já eu explico por que desse nome, né? Por que ele recebe esse nome, tigres asiáticos. Então, aqui sobre o Japão, né? A gente pode notar que o Japão, na verdade, ele é um conjunto de ilhas, né? A gente chama isso de quê? Arquipélago. Né? O que é um arquipélago? Um conjunto de ilhas. Se a gente for somar todas as ilhas do Japão, a gente vai notar quase aí 4.000 ilhas, né? Dentro desse território que está aqui, que eu acabei de circular para vocês. Obviamente não dá para ver todas elas, né? Algumas são muito pequenas para estar dentro do mapa, mas dentro do território japonês tem aí aproximadamente 4.000 ilhas. Só que as mais importantes são quatro. São essas quatro. Ó. Uma, duas, três e quatro. São as quatro mais importantes. São esses nomes aqui, ó. Hokkaido, esse nomezinho aqui, esse outro nomezinho aqui, esse nome, outro nomezinho aqui, que o professor não é obrigado a falar japonês, tá bom? Para não passar vergonha no vídeo. Então, essas quatro são as quatro ilhas mais importantes, né, do território japonês. Tranquilo? E aí, gente, algumas coisinhas com relação aos aspectos físicos do Japão, a gente pode notar aqui que a maior parte, né, ou grande parte do território japonês, ele é formado por planaltos e montanhas, né? E como a gente sabe, né, ou a gente pode deduzir, não é muito fácil você morar em lugares montanhosos, né? Na verdade, é bastante difícil, ou praticamente impossível. Então, assim, algumas áreas do Japão, além de ser um território pequeno, ele ainda sofre com relação ao relevo. Por quê? Porque esse relevo montanhoso, ele impede que muitas pessoas morem em determinados territórios, né, onde essas montanhas são formadas, né? Para além dessas montanhas, a gente ainda tem lugares que vão ter vulcões. Né? E aí, alguns vulcões do Japão, eles entram, né, em atividade em determinado tempo, alguns estão em atividades, ou outros estão dormindo, né, há um bocadinho aí de tempo. Então, a gente tem um território muito, muito instável, digamos assim, pelo lado do relevo. Né? E aí a gente pode notar várias coisas com relação a esse país que são interessantes. Porque se a gente for pegar a população, por exemplo, o Japão tem 140, aproximadamente 140 milhões de habitantes. Para a gente ter 140 milhões de habitantes num espaço tão pequeno como esse, a gente pode presumir que as cidades vão ser lotadas de japa, né? Lotadas de gente. Isso quer dizer o quê? Que vários lugares em que há possibilidade de construir casas e cidades, vai ter uma densidade demográfica muito grande, ou seja, muita gente por quilômetro quadrado, né? Por conta dessa questão do relevo. Né? E aí a gente pode perceber aqui, ó, as áreas de planície somam apenas 16% do território e nelas se encontra a maior parte da população. Ou seja, na parte, né, onde a gente tem a parte de planície, que são áreas mais planas, são as áreas que a gente vai notar a maior quantidade de gente, né, de concentração populacional, tá bom?
E aí, gente, a gente pode notar aqui um dos assuntos bem recorrentes quando a gente estuda o território japonês, é a questão do relevo e das placas tectônicas, né? E o que são placas tectônicas, professor? São estruturas, são onde os continentes estão em cima, né? Só que essas placas tectônicas, elas andam. Às vezes elas podem se chocar e às vezes elas podem se afastar. E esses movimentos ou de encontro ou de distanciamento de placas tectônicas acaba fazendo com que os terremotos aconteçam. E o Japão, ele está exatamente nessa área que tem muitos vulcões, muitos terremotos, muitos maremotos, né? Se você pesquisar no Google, no YouTube, qualquer é, assunto ou qualquer vídeo sobre isso, você vai ver diversos vídeos com relação a esses terremotos. Tanto é que, por exemplo, os prédios, grandes prédios, né, do Japão, eles são construídos com tecnologia pronta para suportar o abalo sísmico, né, do terremoto. Então, o prédio ele vai balançar para um lado e para o outro, mas ele não vai cair. Por quê? Porque no Japão já se constrói prédios com essa tecnologia preparados para esse tipo de tremor, o que é bastante interessante, né? E aí, ó, só para vocês notarem, o Japão tá bem aqui, ó. Vou mudar de cor, só para a gente ver. Vou mudar de cor aqui, ó. Essa região aqui, ó, onde eu estou circulando, é onde o Japão tá. E ele tá entre três placas. Essa placa euroasiática, essa placa do Pacífico e a placa das Filipinas. Então, esse encontro de três placas tectônicas faz com que o território do Japão seja muito. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Oh, gente. Ó, esse território aqui, ele está entre as três placas tectônicas, ó, a placa do Pacífico, a placa das Filipinas e a placa euroasiana, né, que é a placa gigantesca aqui da Eurásia. E aí a gente pode notar que o Japão está exatamente no encontro dessas três placas. Se ela está no encontro dessas três placas, qualquer movimento que uma delas faça pode ocasionar os terremotos que comumente tem no Japão, né? Os terremotos, os maremotos que, né, podem acontecer, né? Os vulcões. Então, todos esses fenômenos sempre acontecem quando a gente tem encontro de placa tectônica. Tranquilo? Então, por isso que o Japão. Meu áudio tá ruim, gente? Ou tá ok? Fala pra mim. Sim, o teu áudio tá ruim, não dá pra ouvir você, não. Gente, fala comigo. É só o Antônio que tá assim? Opa, professor. Pra mim aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá maravilhoso. Tá Deve ser. tranquilo. Ok, deve ser algum problema do Antônio, então, viu, Antônio? Já já deve ter melhorar, tá bom? Espera um pouquinho que já já melhora, ok? Certo, então. Certo, Beleza, então. vamos lá. E aí, gente, eu trouxe um mapa aqui para vocês notarem a quantidade de, de terremotos que tem no planeta. Todos esses pontinhos vermelhos são os terremotos que tem no planeta Terra. E se a gente for olhar, esses terremotos acontecem exatamente nessas linhas aqui, que é onde tem a divisão das placas tectônicas. Ó, percebam aqui, ó. O Japão, olha a quantidade de terremoto que tem nessa região da Ásia. E é exatamente, ó, nessa região onde tem esses encontros de placas tectônicas. Olha aqui na América do Sul. Na América do Sul, onde a gente vai ter os terremotos, é aqui nessa região onde tem a cordilheira dos Andes, perdão. Cordilheira dos Andes, que é aqui. A do Himalaia, como a gente viu nas outras aulas, eram aqui, né? Nessa região aqui. Os Andes, que é nessa região, fica exatamente no encontro de duas placas tectônicas. A placa sul-americana, que é onde o Brasil está em cima, e a placa de Nazca. Essas duas placas estão se encontrando, quando elas se encontram, elas formam as montanhas, tá? Então a gente pode perceber que, aqui, ó,
quantidade aqui, olha, o meio do oceano aqui, onde tem exatamente a divisão das placas, tanto a placa africana quanto a placa sul-americana, né? Então a gente pode notar todos esses pontinhos aqui, que são as atividades, né, tectônicas, as atividades de terremoto que a gente vai ter no planeta, coincide exatamente com o encontro ou o distanciamento das placas tectônicas. E o Japão faz parte dessa área. A gente vai falar já já de tigres asiáticos, e os tigres asiáticos estão exatamente nessa região aqui também, tá? Por isso que a gente está vendo dentro do mesmo conteúdo. Então, quando a gente for ver tigres asiáticos, lembre-se que eles estão também nessa região aqui, ok? Então, a questão dos terremotos e maremotos também são comuns nesses países, tá? Coloquei aqui algumas imagens para vocês, né, dos maremotos, né, esse maremoto que aconteceu, não lembro o ano agora, mas no Japão, né, que tem vídeos incríveis, mostrando exatamente essa cena aqui do mar vindo, né, trazendo os barcos para cá e trazendo para dentro das cidades, dentro da ilha, né, do Japão. Foi aqui onde a usina, né, de Fukushima usina nuclear foi enfim, ela sofreu também, né, com esse maremoto que teve. Aqui, essa imagem é de um terremoto, se eu não me engano, é na Malásia ou na Indonésia, em um desses países, mas também é lá naquela região, tá? Que eu acabei de circular para vocês lá atrás, tá? Aqui, ó, só para vocês perceberem, aqui um vulcão, né? Aqui um lago essa coisa aqui, esse nomezinho bonito, em japonês, ok? Monte Fuji, né? Conhecidíssimo, tem imagens maravilhosas desse monte que, na verdade, é um vulcão, né? Aqui é a cidade de Hiroshima, né? Onde os Estados Unidos bombardeou com a bomba atômica, né? Que foi reconstruída depois de alguns anos, tudo bem? Aqui é a reconstrução, né? O Japão ele passou por vários processos, mas com certeza depois da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos lançou a bomba atômica no território japonês, né? Duas bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima, outra na cidade de Nagasaki, né? Fazendo com que o Japão, de fato, ele se rendesse na Segunda Guerra, porque depois que a Alemanha ela perde a guerra, o Japão ainda continua querendo, né, combater os Estados Unidos e os outros países da Europa. E aí os Estados Unidos vão lá, jogam uma bomba para dizer, ó, quem manda nessa bagaça do mundo agora é a gente. A gente está aqui para demonstrar o nosso poder, tá? Então é basicamente isso. Aqui a gente tem a Era Meiji, que aconteceu antes, né, da Segunda Guerra, enfim, foi no período de 1868 a 1912, né, antes da Primeira Guerra Mundial, inclusive, tá? E essa era foi extremamente importante para o sucesso, né, e o desenvolvimento do Japão, para fazer com que o Japão ele entrasse numa rota econômica interessante, né, e desenvolvesse vários setores da sua economia. O milagre econômico japonês que acontece de 1945 a 1991 é uma das coisas interessantes de se notar, porque depois que os Estados Unidos jogam a bomba em Hiroshima e Nagasaki, o próprio Estados Unidos vai ajudar economicamente o Japão a se reerguer, né? Lembram do Plano Marshall que a gente viu lá atrás na Guerra Fria? O Plano Marshall é uma ajuda econômica que os Estados Unidos dava para os países que sofreram na guerra, para eles se reconstruírem, se reerguerem. E o Japão, ele também recebeu essa ajuda, né? Mas é engraçado a gente pensar como que os Estados Unidos bombardeia o país, depois ajuda o país a se reconstruir.
Ajuda o país a se reconstruir para que o país seja dependente desse país economicamente. Então, o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, ele se torna dependente dos Estados Unidos para poder se desenvolver, e aí os Estados Unidos dá esse auxílio, né, essa ajuda econômica, que é o Plano Marshall, e o Japão, de uma forma surpreendente, consegue se reerguer. Tanto é que é chamado de milagre econômico, porque o Japão, ele para tudo que ele estava fazendo, reorganiza a sua indústria e, desenvolve a sua indústria de uma forma milagrosa. Por isso que é chamado de milagre japonês. Tá? E aí, de fato, o crescimento econômico desse país é uma das coisas mais incríveis de se perceber, né? Porque eles vão começar a investir muito, 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 muito em educação. E aí, essa é uma das formas mais interessantes da gente notar como realmente a educação ela muda não só a vida de uma pessoa, mas muda a estrutura econômica de um país. Só por meio da educação que esse milagre econômico acabou acontecendo. Então, o Japão investiu muito em educação, essa educação virou, né, fez com que várias empresas e as pessoas começassem a trabalhar e a desenvolver o seu país, e por isso o Japão é hoje uma das principais potências econômicas e também uma das potências intelectuais do mundo, com certeza, tá? A economia do Japão avançou grandiosamente logo após a Segunda Guerra Mundial, ao sair derrotado, né, da guerra. O país recebeu ajuda financeira, né, dos Estados Unidos, como eu falei para vocês. Na década de 70, o Japão fez investimentos no desenvolvimento industrial e tecnológico e tornou-se, nessa época, uma grande potência econômica do mundo. Então, já em 1970, durante a Guerra Fria, o Japão já desenvolvia o seu lado industrial, tecnológico, de uma forma bastante interessante, tá? Durante as décadas de 80 e 90, a economia do Japão assumiu um posto de extrema relevância, o suficiente para fazer o país ocupar o segundo lugar como a maior economia do mundo, né? Atualmente, o Japão ele perdeu esse posto para a China, né, que é a segunda maior economia, mas durante aí algum tempo o Japão, ele era a segunda maior economia do mundo, né? Em termos de economia mesmo, né? De PIB, ok? Os fatos que contribuíram para que a economia do Japão ganhasse destaque em relação aos demais países do continente asiático foi a presença norte-americana logo após a derrota dos japoneses da Segunda Guerra Mundial. E aqui algumas imagens das bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki que destruíram essas cidades, ok? Sendo colaborador dos Estados Unidos, o governo japonês recebeu empréstimos que eu falei, né, foi exatamente o Plano Marshall que concedeu esses empréstimos ao país, né, ao Japão, e para isso eles fizeram e desenvolveram um lado mais tecnológico possível para poder sair dessa crise política e econômica instalada depois da Segunda Guerra Mundial, né? E aí vem aí o Japão. Hoje a gente pode lembrar o Japão. Quando a gente pensa em Japão, a gente pensa logo em tecnologia robótica, por exemplo, né? A indústria tecnológica, a indústria robótica do Japão não tem comparação com nenhuma no mundo, né? O Japão ele é líder em nanotecnologia, robótica, eletrônica, informática, tá? E aí isso vai fazer com que países que estão ao lado do Japão, ali do lado, tenham o Japão como uma inspiração, né? E faz com que esses países também comecem a desenvolver o seu lado tecnológico. É o que a gente vai ver já já quando a gente for ver os tigres asiáticos, tá? Achei que alguém fosse falar alguma coisa. E aí vamos passar para esse aqui, para os tigres asiáticos. Tigres asiáticos, por que que eles recebem esse nome tigre asiático? Recebem esse nome tigres asiáticos porque, na verdade, notou-se que o Japão
influenciado pelo Japão, esses países vão começar a desenvolver a sua indústria de uma forma muito rápida. Daí o nome tigres asiáticos. Não sei se vocês lembram, mas quando eu dei a aula sobre China, eu falei no vídeo sobre China que a China era conhecida como grande dragão econômico, como grande dragão asiático, pela grande força, pela grande velocidade com que a China se desenvolveu economicamente. E os tigres asiáticos meio que estão nessa pegada. O desenvolvimento econômico, as indústrias desses países que a gente vai ver agora, se desenvolveu numa velocidade e numa força muito surpreendente. Né? E aí, por isso que eles recebem esse nome de tigre asiático. Tá? Determinadas características comuns dos tigres asiáticos fundamentam o seu triunfo econômico. Por exemplo, todos esses 4 países, que 4 países são esses, professor? Aqui, ó, a gente vai ver, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Esses são os 4 países que a gente pode chamar de tigres asiáticos. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Esses países têm como características parecidas significativo apoio dos governos para a criação de infraestrutura para poder desenvolver tanto transporte, comunicação, energia, enfim. Então, os estados, os governos desses 4 países que eu acabei de falar para vocês, eles incentivavam a criação desse tipo de coisa, de infraestrutura para essas 3 coisas principalmente, tá? Política estatal de incentivo à atração de empresas multinacionais, ou seja, os estados desses países que eu falei para vocês, eles incentivavam as empresas a virem para os seus países para poder desenvolver o seu lado industrial. Diogo, desliga o seu microfone, por favor. Obrigado, gente. Mantenham os microfones desligados, tá? Só liga quando for fazer pergunta. Obrigado. Mão de obra barata e qualificada, então, nesses países que eu falei, né? Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, tem bastante mão de obra qualificada, né? Ou seja, pessoas prontas para trabalhar, pessoas com qualificação para trabalhar. Quando a gente fala mão de obra qualificada, a gente fala pessoas, né? Pessoas que estão ali disponíveis para trabalho. E quando a gente fala o termo qualificado, é porque eles têm estudo, porque eles têm qualificação para poder trabalhar em níveis até superiores. Né? Níveis de tecnologia com relação à criação e produção de tecnologia, por exemplo. Né? Além de instruídos, os trabalhadores desse país ficaram conhecidos por serem extremamente disciplinados e engajados em suas funções. Os asiáticos, eles têm essa característica, gente, de tudo que eles forem fazer, eles têm bastante disciplina, eles se empenham em fazer tudo que eles se dispõem a fazer. Né? Por isso que vem herdando um pouquinho dessa cultura japonesa, né? Já que eles estão bem próximos ali. Tá? Aqui, um dos exemplos, né, a Coreia do Sul, que se separou, né, da Coreia do Norte na época aí da Guerra Fria, tá? Mas a Coreia do Norte continua, né, com regime socialista até hoje, e a Coreia do Sul com regime capitalista e com o desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos, é o país que tem o melhor desenvolvimento econômico, com certeza. Né? Tanto é que a gente conhece várias e várias empresas da Coreia do Sul hoje em dia, tá? Aqui os países, né, que eu mostrei para vocês. De novo, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Lembre desses nomes, tá? Aqui algumas empresas, né, sul-coreanas que com certeza vocês já ouviram alguns nomes delas. Com certeza, né, alguém aí já teve ou vai ter ou tem algum produto aí da Samsung, que é uma das maiores empresas, né, de eletrônicos do mundo, né? A LG, a Hyundai, né? A Kia, produtora de carros, né? Então, muitas empresas bastante importantes aí que às vezes a gente nem sabe, né, que é sul-coreano e tal, e que são bastante importantes, né? Outras coisinhas aí que alguns de vocês devem adorar, né? Essas pessoinhas aqui, né? O BTS e a... Como é que é o nome disso aqui, gente? Ai, Blackpink, né?
Blackpink, É, exatamente. Blackpink. Exatamente. Eu lembrei porque eu tinha pesquisado na internet para poder colocar aqui. Mas O é outro é isso. Monsta X. Oi? O outro não é BTS, é Monsta X. Ah, é? Desculpa aí. É porque é bem parecido. Então tá. Como é que é o nome desse aqui? Monsta X e Blackpink. Não, eu não entendi esse aqui. Monsta X. Ah, isso aí então, gente. Confiei na colega, esse nome aí que a colega falou, tá? Aqui Taiwan, né? Uma imagem de Taiwan para vocês darem uma olhadinha, né? Taiwan é uma ilha, né, nacionalista, também pode ser conhecida como Formosa, né? E é considerada uma ilha rebelde, ela foi território, né, da China, tá? Singapura, né, que é um dos países aí também fazem parte dos tigres asiáticos, banhada nas águas do Estreito de Malaca, constitui-se em rota marinha obrigatória para os grandes navios mercantes da Ásia. E aqui Hong Kong, né, que é um território da China, né, pertence à China, né, que foi administrado pela Inglaterra por bastante tempo, e aí, mas é um território, né, que tem bastante característica capitalista, inclusive, né? E aí, gente, além dos tigres asiáticos, agora tem os novos tigres asiáticos. Por que aconteceu esses novos tigres asiáticos? O Japão incentivou os tigres asiáticos a se desenvolverem. Aí agora, o Japão e os tigres asiáticos ajudou e incentivou os novos tigres a se desenvolverem. Quais são os novos tigres? Tailândia, Vietnã, a Malásia, as Filipinas e a Indonésia. Esses 5 países formam os novos tigres asiáticos. Cuidado para não confundir com os tigres asiáticos antigos, né? Os tradicionais. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Esses aqui são outros, são os novos tigres asiáticos, tá? Eles, eles se sentem um pouco incentivados, com certeza, por esses países que a gente falou anteriormente, tanto o Japão, tanto os tigres asiáticos, e começam a desenvolver sua indústria de forma acelerada também. São denominados os NPs, os novos países industrializados. Aqui. São subordinados economicamente aos países investidores, então eles dependem de países que investam nesses países para poder se desenvolver. Tá? Além disso, o desenvolvimento econômico não foi acompanhado pelos progressos nas áreas sociais. Então, nos novos tigres asiáticos, gente, tem muita desigualdade social, né? Diferentemente dos outros países dos tigres asiáticos, esses países aqui, em comparação, têm mais desigualdade social do que aqueles que a gente viu anteriormente, tá? Além de investimento dos 4 tigres originais, né, aqueles primeiros, os novos tigres asiáticos realizaram acordos comerciais com empresas dos Estados Unidos, do Japão e de países europeus. Diversas pequenas indústrias surgiram, principalmente de tecido, de calçado, de brinquedo, de produto eletrônico, e a mão de obra deles é menos qualificada. Lembra que eu falei que a mão de obra dos países dos tigres era uma mão de obra qualificada? Desses tigres, desses novos tigres, a mão de obra é menos qualificada, ou seja, o investimento em educação é bem menor, tá? Com certeza é bem menor. Porém, é muito mais barata. Esses países entraram definitivamente no cenário econômico global, produzindo mercadorias sob encomenda criadas e planejadas por outros países do mundo. Então é muito comum, gente, se você for comprar qualquer coisa, qualquer produto, e você for olhar atrás, tem aquela etiqueta escrita Made in China, Made in Japão, Made in Taiwan, Made in Singapura, Made in Hong Kong. O que isso quer dizer? Feito, né, produzido nesses países. Então é muito comum você pegar hoje qualquer produto, uma roupa e ver que ela é produzida em Taiwan ou em Singapura,
né? Por quê? Por conta desses tigres asiáticos. Por isso que muitos produtos eletrodomésticos, né, muitos eletroeletrônicos, celular, né, muitos produtos, eles são produzidos nesses países. Por isso, a importância desse conteúdo para o nosso dia a dia, tá? As características dos tigres asiáticos. A gente vai comparar com as características dos novos, né? Então, os territórios são maiores, né, dos tigres, dos velhos. Os recursos naturais, né, reduzem a necessidade de importação, porque eles têm mais recursos naturais. São países mais populosos, né? A mão de obra é mais numerosa e mais barata. Incentivo fiscal, né? Existem existe muita flexibilidade com relação a isso. Então, quando eles chamam uma empresa para instalar nos tigres asiáticos, eles ignoram as leis, os incentivos, né? Eles dão incentivos fiscais e com relação a quê? Eu coloquei uma coisa muito importante. Além da ausência das leis trabalhistas e ambientais e falta de investimento em educação, né? São características aí dos novos tigres asiáticos, tá? É isso, gente. Eu quero que vocês peguem dessa aula é principalmente o lado econômico, tá? Que a gente tem. Então, os produtos que a gente tem hoje, né? São produzidos hoje, ó. Se você pegar um fone de ouvido, esse fone de ouvido, embora seja, né, que a gente costuma dizer que é do Paraguai ou não, mas se a gente pega um original, a gente vai ver que esses produtos são produzidos exatamente aonde? Nesses países. Então, por isso a importância deles. Então, a gente tem o Japão como uma das principais forças econômicas, tem os tigres asiáticos, que são países industrializados que desenvolvem a sua indústria de uma forma muito forte, muito intensa, né? E desenvolve a sua educação, principalmente, né? E os novos tigres asiáticos que têm esses países como incentivadores, digamos assim, pegam as características deles e tentam desenvolver também sua indústria, mas infelizmente ainda tem muitos problemas sociais e falta de investimento em educação. É isso que eu quero que vocês peguem da aula de hoje. Ok? Tranquilo? Perguntas? Perguntas?